Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco Bradesco e uma paulada de dividendos que o Bradesco poderia destravar para os seus investidores. A gente sabe que o Bradesco segue se desvalorizando na bolsa de valores. Desde o seu último topo, as ações do Bradesco caem mais de 14,94%. Agora, com essa queda da ação, o dividend yield da empresa acabou subindo substancialmente. Agora o múltiplo voltou a ficar abaixo do valor patrimonial e a relação preço-lucro voltou a ficar bem interessante. Será que olhando para a Bradesco para os próximos anos poderia ser uma grande oportunidade? Eu vou citar aqui um segredo que poderia fazer a ação do Bradesco subir mais de 200% na bolsa, olhando aí para o médio prazo. Mas antes de falarmos sobre Bradesco e essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal. Até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Na carteira de ações do canal, eu não tenho ações do Banco Bradesco, porém é um banco que eu poderia seguir de olho. Se o preço ficasse ainda mais interessante, dada a ciclicidade no Bradesco, eu poderia colocar aqui na carteira, olhando para uma lupa de oportunidade, tanto de valorização e de bons pagamentos de proventos. Já tenho muitas ações de bancos, Banco do Brasil, 37%, Itaú, representando 33,27% da carteira do canal. Então, se eu colocasse aqui mais um banco, né, eu ficaria hiper concentrado no setor bancário. Não que eu veja problema com isso, mas, né, a gente tem que assumir também de que, às vezes, você ter outros setores na carteira pode fazer bastante sentido para você abocanhar outros tipos de crescimento para além do setor bancário. O Bradesco é aquele case que a gente já sabe, o mercado inteiro já sabe, é um case de recuperação que vem dando certo. O Bradesco começou seu turnaround no ano de 2023, desde a crise de inadimplência que aconteceu lá atrás. O Bradesco passou por algo muito parecido com o que o Banco do Brasil está passando agora, crise de crédito. O banco teve que aumentar, né, as suas provisões para devedores duvidosos e viu o resultado desabar no ano de 2022 para 2023. A crise, na verdade, do Bradesco começou desde 2021, né? Onde o banco começou a ter um resultado muito ruim, começou a desacelerar o lucro, diminuir o provento, teve que restringir o payout, então passou por algo muito parecido com o Banco do Brasil. E demorou ao todo, mais ou menos, uns 3 anos para se recuperar. A recuperação do Bradesco começou lá para o ano de 2025. Só que a dúvida é, né? A gente sabe que após a recuperação, as ações tendem a ficar caras, porque o mercado ele olha a recuperação acontecendo e já coloca isso no preço. Para quem aproveitou antes da recuperação, ganhou muito dinheiro, porque o Bradesco, pessoal, chegou a ser cotado no auge da crise de crédito lá no ano de 2023, 2025, a mais ou menos R$ 10, tá? Para quem pegou aqui nessa época, só em valorização tá com 40% de ganho. Só na cotação. Se você colocar aqui com os proventos reinvestidos, você tá conseguindo mais de 74% em uma lupa de apenas um ano. E para você que comprou lá desde 2023, você tá conseguindo aí também 80% de rentabilidade. Então perceba que o Bradesco foi um case muito assertivo. Mas eu acredito, ó, vou dar aqui meu ponto para vocês. Eu acho que agora com esta queda, a ação veio a ficar barata. Não acho que está de graça, tá? Eu acho que o Banco do Brasil agora está mais barato com essa crise. O Banco do Brasil está para um valor patrimonial de apenas 0,63 e qualquer mínima recuperação que aconteça, o retorno pode superar o do Bradesco. Mas o Bradesco é um case para a gente ficar de olho, porque agora, com essa queda, com a perspectiva de continuação de melhora dos resultados, pode fazer o banco aí estar bem barato. Eu vou colocar ele aqui numa lupa conservadora e vamos utilizar o preço justo do Benjamin Graham para prever qual seria o potencial das ações do Bradesco, olhando aí para o médio a longo prazo. Hoje, Bradesco a 15,99, o lucro do banco, né, está sendo aí de mais ou menos 6,8 a 7 bilhões por trimestre, após recuperar a sua rentabilidade. Então ele saiu lá de um lucro de 2, né, a 3 bilhões por trimestre para uma região de 6 a 7 bi por trimestre, que está dando um ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, na faixa de 16,1% ao ano na sua média. E a perspectiva do Bradesco é continuar com esse ROI de 16 a 17%, olhando aí para os próximos anos. A margem financeira do banco segue crescendo, a receita líquida segue crescendo, o banco está muito saudável, as provisões para devedores duvidosos estão
controladas novamente. O banco estava com um pico de provisão muito grande e depois, quando ele começou a restringir crédito, né, o banco voltou a controlar essas provisões. E o Banco Bradesco é o terceiro maior banco aqui do país, com uma carteira de crédito total de R$ 1 trilhão. O top 1 maior banco aqui do país é o Itaú, o top 2 é o Banco do Brasil e o top 3 é o Bradesco. Então o Bradesco ele é sistêmico, né, também, porque ele acaba sendo o top 3 e lidera o varejo para a pessoa física de baixa renda e para micro, pequenas e médias empresas. Também tem crescido aqui a sua carteira de grandes empresas, tá? A parte de PJ, mas aí ele acaba perdendo para o Itaú e para o Banco do Brasil, que também tem crescido agora bem na carteira de grandes empresas, né? O Bradesco ele é líder na parte de pessoa física de baixa renda, a classe D e E. Por isso que ele acaba tendo crises de inadimplência elevadas em ciclo de crédito apertado, né? Justamente por ter essa alta exposição no varejo convencional. Ele fica mais vulnerável aos ciclos de inadimplência do que o Banco do Brasil e o Itaú. O Banco do Brasil também é cíclico, né? Porque depende do agronegócio, mas eu acho que a parte de pessoa física acaba tendo ciclos ruins mais duradouros, enquanto o agro ele acaba tendo um intervalo um pouquinho menor, pelo menos aqui na minha visão, tá? Mas o Bradesco agora segue muito sólido e ainda tem espaço para crescer, né? Porque essas despesas podem cair, o índice de eficiência do Bradesco pode diminuir também, isso abre espaço para o banco melhorar cada vez mais. Porém, a gente tem que reconhecer que o Bradesco, por longo prazo, não foi um bom investimento. Tudo vai depender da sua janela de preço, porque o lucro do Bradesco já está lateralizado há bastante tempo. Por isso que, por ser uma ação mais ou menos cíclica, né, por lidar com essa parte de pessoa física e pequenas e médias empresas, não dá para pagar Bradesco qualquer preço. É um banco bom, não acho que é um banco ruim, tá? O Bradesco, mas assim, pessoal, precisa ser criterioso nos preços que você vai comprar. Eu particularmente prefiro o Itaú, tá? Nos bancões privados, porque ele tem mais consistência no resultado, a carteira de crédito dele é mais voltada ali para alta renda, ele sofre menos, né, do que a volatilidade do cenário macroeconômico e ele é mais sistêmico do que o Bradesco, né? Então assim, você tem essas travas de proteção no Itaú, o Bradesco não. O Bradesco ele acaba sendo mais cíclico, por isso que o preço de compra vai fazer muita diferença no seu retorno. Tá bom, Pablo, você falou, mas a ação tá barata ou não? Bom, vamos analisar. Hoje o Bradesco BBDC3 está por R$ 15,99. Tem a BBDC4, a ação preferencial, só que ela tá custando 18 e ela recebe um provento levemente maior do que BBDC3. Só que aí, pessoal, BBDC3 tá muito mais barata, né? Então você acaba indo pela ação ordinária. A liquidez da ação é boa, tá? Pro pequeno investidor. É uma liquidez de 97 milhões por dia. Você não tem mais de 97 milhões para investir. Se fosse assim, você iria para preferencial. Só que aí, pessoal, de verdade, tá? É uma liquidez muito boa e a ordinária está mais barata quando você considera a ação preferencial, porque a preferencial, por ter mais liquidez, atrai grandes fundos e instituições financeiras que jogam o preço das ações lá para cima, né? Então, assim, o papel ele tende a ser mais comprado, mais especulativo em comparação à ação ordinária. E aí, pessoal, vamos olhar aqui. Qual a perspectiva de lucro para o Bradesco nesse ano? Vamos fazer uma análise de curto prazo primeiro. O banco pretende lucrar 27 bilhões de reais para o ano de 2026, o que daria um lucro trimestral na faixa, né, de 6,8, que é o lucro que o banco está tendo agora. Então, consequentemente, você teria uma relação preço-lucro no Bradesco de apenas 6,74, o que é barato. Porém, lembra que eu falei para vocês, pelo Bradesco ser cíclico, quando o PL está mais alto, geralmente denota um bom ponto de compra. Por isso que eu gosto de olhar mais para valor patrimonial. Porque se o cenário de crédito voltar a piorar, o lucro do Bradesco vai desabar de novo. E o PL vai se esticar e você vai achar que pagou caro. E não, na verdade só são ciclos de mercado. Mesmo assim, só para a gente tirar uma base do dividendo, o Bradesco, pagando um payout de 60%, poderia te distribuir um yield de 8,9% nas cotações atuais, o que acaba sendo um yield muito satisfatório, por isso que está barato. Eu, particularmente, compraria Forte Bradesco abaixo dos R$ 12, porque aí, meu yield, pessoal, pensa bem, se o banco lucrar 27 bilhões, com basicamente R$ 10, se a ação voltasse para R$ 10, tá? Pode acontecer? Pode. A probabilidade é baixa, mas pode acontecer. O banco voltaria a valer 100 bi na bolsa. E aí, você teria um lucro de 27 bilhões, estaria cotado por apenas 3,9 vezes de PL. E aí, pessoal, né? Você teria, com um payout de 60%, um yield de 15% ao ano. Por isso que Bradesco a R$ 10 seria compra forte para mim, até para como colocar aí como a minha terceira maior posição. Mas não é a realidade atual. A ação tá quase R$ 16,
não está no preço que eu queria comprar com bastante força, né? A ação do Bradesco. Mas está barato, porque 8,8 a 9% de yield no longo prazo acaba sendo um yield bem interessante. E o potencial de apreciação também é bom, porque além desse dividend yield, o PVP do banco, preço sobre valor patrimonial, está nas baixas, de apenas 0,94. Para um bancão privado como o Bradesco, ele negocia com um PVP mais alto, de 2 vezes, 1,5 vezes o valor patrimonial. Então, só para voltar para a média do Bradesco, a ação teria que subir 61,29% na cotação. Isso só para bater a média. Para bater um mercado mais eufórico, a ação precisaria se valorizar 112% na cotação, o que traz um retorno embutido bem interessante quando você coloca o provento. Se você projetar 112%, né, no Bradesco, olhando para uma lupa de médio prazo, colocando para uma lupa de 5 anos, isso em valorização, você tem 16% ao ano. Soma com o provento. E qual que é a taxa de crescimento do Bradesco, pessoal? A gente sabe que o Bradesco cresce menos, não tem jeito, tá? Ele cresce menos do que o Banco do Brasil e cresce menos do que o Itaú, porque ele acaba sendo mais fragilizado na sua concessão de crédito. Então você vai colocar 1 menos o payout, que tende a ser de 50%. O ROI do Bradesco de longo prazo é de 12 a 13% ao ano. Não é o ROI atual, é o ROI de longo prazo. O ROI de 15, 20, 30 anos do Bradesco tende a ser de 12 a 13% ao ano, o que fica em linha com o seu custo de capital, um pouquinho maior, né? E aí você poderia supor aqui, né, 1 menos o payout vezes um ROI de 13, vamos colocar 13, puxando um pouco mais para cima. O Bradesco cresce a uma taxa de 6,5% ao ano na média, superando um pouco a inflação do período. Aí você coloca um yield de 8,5% e mais uma taxa de valorização na ação no longo prazo de 5 anos de 16,22%. Comprando o Bradesco hoje, o seu retorno embutido na ação pode ser de 31,2% ao ano na sua média, olhando para uma lupa de médio prazo. Seria diferente com Bradesco a R$12, porque, pessoal, Bradesco a R$12, a gente estaria trabalhando num PL ou mesmo num valor patrimonial. Se você quer olhar para valor patrimonial, que acaba funcionando muito mais para ações mais cíclicas como o Bradesco, né? Você estaria comprando um banco aí por apenas 0,70 do PVP. Se ele voltasse a 2 vezes de PVP no médio prazo, olha que legal isso aqui, você teria um potencial de alta de quase 200%. Aí o seu retorno embutido aumenta muito, porque 185%, né? Em 5 anos já tem 23% ao ano. O seu dividend yield vai aumentar, porque com a R$10 você estaria comprando um banco aí pelo um valor de mercado, como a gente viu, de 100 bilhões, né? O que traria um PL de apenas 3,9 vezes. 1 dividido por 3,9 vezes, vezes um payout de 60%, o seu dividend yield aumentaria para 14 a 15% ao ano, obedecendo à política de pagar 15% aí de dividend yield. Eu vou colocar 13 para ser mais conservador. 13 a gente soma com a taxa de valorização de 23% ao ano no papel, porque você pagou muito barato, e a taxa de crescimento de lucros do banco de 6,5% ao ano. Aí olha para quanto fica o seu retorno. 42,5% ao ano na média. Perceba que pagar mais barato dá muita diferença, principalmente num Bradesco. E agora a gente vai utilizar o Graham, o lendário investidor Graham, olhando para o Bradesco por uma lupa de médio a longo prazo. Vamos utilizar o seguinte, vamos supor que o lucro do Bradesco cresça uma taxa, prestem bem atenção, cresça uma taxa de 6,5% ao ano para os próximos 15 anos. Pablo, qual será o retorno do Bradesco olhando para daqui a 15 anos? Num cenário conservador, num cenário Graham mesmo, né? Se você colocar aqui, ó, 6% ao ano, o lucro do banco hoje fica numa média de 16 bilhões. 16 bilhões, tá, pessoal? Porque 27 bilhões ele está no seu auge. Vamos colocar 16 bilhões. Daqui a 15 anos, o lucro do Bradesco será na faixa de 38 bilhões, no cenário mais conservador, supondo um crescimento de 6% ao ano, o que traria um LPA, lucro por ação, porque a gente precisa do LPA para tirar o filtro do Graham. 38 bi dividido por 10,59, ele teria um lucro por ação de 3,58 daqui a 15 anos, crescendo a uma taxa de 6%. O valor patrimonial da ação é de R$17. O banco também cresce o seu patrimônio líquido. Então, se ele crescer 8% ao ano, olhando aí para R$17 o VPA, daqui a 15 anos o VPA do Bradesco poderia ser de R$53. E aí o preço justo da ação, olhando pela lupa do próprio Benjamin Graham, 22,5 vezes 3,58 vezes aqui 53, né? Que seria esse valor patrimonial para daqui a 15 anos. Você estaria tendo um Bradesco com preço justo pelo Graham de R$65,
Hoje a ação estando cotada nos seus 16,18, né? 16,18, 15,90, você tem um potencial de valorização daqui a 15 anos de 307% no papel. Então perceba que é um bom potencial, 307% só em valorização, olhando para daqui a 15 anos no tempo, te dá 9,8% ao ano na média, somado com o yield que você vai ter de 8 comprando nos preços atuais e mais 6 retorno embutido no Bradesco de 23,8% ao ano na média. Por isso que na minha concepção o Bradesco está barato? Está. Porém, não está barato a tal ponto de eu colocar na carteira, porque eu gostaria de um preço mais atrativo para eu valer a pena segurar Bradesco para os próximos 15 a 20 anos. Pablo, qual seria esse preço? Nada é recomendação, mas para mim esse preço seria abaixo dos 13 a 12 reais. Por quê? Com 12 reais, imagina que daqui a 15 anos o preço do Bradesco será de 63 reais, como a gente viu aqui pela fórmula do preço justo do Graham. Se você comprar o banco a 12, olha o seu potencial de alta, 425% na cotação. E detalhe, se você comprar o banco a 10 reais, seu potencial de alta fica de 530%. Aqui seu retorno mudou completamente, porque 530% olhando numa lupa de 15 anos, você tem já 13% ao ano só em valorização, fora o yield, né? Porque comprando a 10 reais, com o banco lucrando seus 27 bi, o seu dividendo por ação total na empresa, pagando um payout de 50%, será de 1,27. Aí se você pagou 1,27 sobre 10, seu yield perpétuo será de 12 a 10% ao ano. Aí se você coloca 13 mais 10 e mais a taxa de crescimento, olha lá, já dá quase 30% ao ano. Já tá bom conseguir 30% ao ano em Bradesco, olhando para os 15 anos, dada a ciclicidade. Então, pessoal, Bradesco eu acho barato hoje? Acho, mas eu daria preferência nos preços atuais para o Itaú, que está mais previsível, com um PL levemente maior que o do Bradesco, tá com PL de 9 a 8,8 projetado para o longo prazo. Ah, mas Pablo, o PVP do Bradesco é mais baixo. É verdade, porém o Bradesco é cíclico, então o mercado vai naturalmente jogar esse PVP. O Itaú, que acaba sendo muito mais previsível, tem uma política de crédito mais restritiva, né? Não oscila o lucro, ele vai naturalmente ter um PVP mais elevado. O mercado paga pelas ações premium. Mas assim, pessoal, de verdade, tá? Para compensar o Bradesco na minha carteira, ele precisaria ficar mais barato, voltando para aquela região de 13 a 12 reais. Já começaria a fazer alguns aportes. Aportes bruscos apenas nos 10 a 11 reais. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Essa aqui é completamente a minha opinião e eu posso estar completamente errado. Mas sim, está barato, pode subir e pode continuar pagando bons proventos. E o banco fez um turnaround muito bom, segue recuperando o resultado, olhando para uma lupa de médio a longo prazo. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com um belo benefício para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela acaba por ser uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Ela acaba sendo mais barata aí do que o preço de uma pizza, com os melhores indicadores da bolsa pelos grandes players de mercado, e ainda ela é totalmente automatizada, atualiza a qualquer momento, a qualquer segundo, a cada minuto, tá? Então realmente aí é uma baita oportunidade, uma ferramenta para ajudar você aí no seu dia a dia a tomar melhores decisões de investimento. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível na bio do canal. Basta você clicar aqui, ó, na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações do Banco Bradesco. Em particular, não tenho o Bradesco na carteira, mas eu posso ficar de olho. Abaixo dos 13, dos 12, já começa a ficar uma região interessante porque o valor patrimonial do banco ficaria muito baixo, o yield ficaria ainda mais atrativo e o potencial de apreciação na ação seria muito bom para compensar esse crescimento mais módico do Bradesco. Então precisaria de um preço mais interessante. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!